Boa tarde mais uma vez, infelizmente derrota. Matheus, você havia comentado antes do jogo que a equipe do Azures é muito inteligente sem a bola e foi isso que a gente pôde perceber hoje. Uma equipe que se defendeu muito e o Operário Ferroviário, mesmo martelando o goleiro adversário, não conseguiu abrir o placar. Como que você analisa esse jogo de hoje, já visando até a partida de quinta-feira, que muito provavelmente o Azures venha da mesma maneira, fechada, e agora o Operário Ferroviário precisando fazer esse gol para levar as penalidades e mais para levar direto a vaga às semifinais. Obrigado, Matheus. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Acho que todo mundo viu e analisou, quem assistiu a partida sabe como é que foi bem o jogo. Não precisa eu estar aqui falando. Agora, é uma partida de 180 minutos. Hoje não fomos felizes com o placar, mas tenho certeza que a partida de hoje nos dá ainda mais força e mais concentração para a gente entrar muito bem preparado na quinta-feira e conseguir essa classificação. Tenho total confiança nisso, total confiança no elenco, no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, para a gente reverter essa situação e dar a volta por cima. Beleza, Matheus, muito obrigado. Tenha um excelente retorno aí hoje. Bom descanso também aqui em Ponta Grossa. Obrigado. Dudu Guimarães, Lagoa Dourada. Obrigado. Boa tarde a todos os companheiros. Boa tarde, Matheus. Infelizmente, como disse o João, né, o resultado não aconteceu, mas tem mais 90 minutos em Ponta Grossa. Queria que você respondesse para nós, Matheus, o porquê não das 5 substituições, né? Você fez apenas 3 no jogo de hoje. E eu até atentava um detalhe importante agora aqui na nossa transmissão, de que o Azures, em nenhum jogo do Campeonato Paranaense, tomou mais de 2 gols neste campeonato. Como fazer para furar esse bloqueio da equipe do Azures na quinta-feira em Ponta Grossa, Matheus? Certo, Dudu. Com relação à sua primeira pergunta, a utilização das 5 trocas foi em virtude do desgaste de ontem. Nós jogamos aí um jogo diante do Paraná na Vila Capanema, tivemos essa viagem e alguns atletas relataram que estavam num cansaço muito grande e a gente priorizou aqueles atletas que estavam inteiros, que estavam em maiores condições de dar essa carga de volume de jogo, sabendo que o Azures ia ficar lá para trás, os atletas que tinham mais condições de buscar furar esse bloqueio que sofria a equipe que realizava a equipe do Azures. Então, foi essas condições que a gente, com alguns atletas que eu conversei, alguns relataram um cansaço muito grande em virtude das 48 horas, outros relataram que podiam contar num período maior durante a partida. Então, foi mais basicamente essas situações aí com relação às 5 trocas. É até raro comigo, se eu não me engano, aqui acho que foi a primeira vez que eu não realizei as 5 trocas, sempre em todas as partidas eu realizo. A gente teve que calcular bem individualmente cada atleta para ver quem poderia suportar com uma carga intensa aí para a gente buscar o resultado. Com relação à equipe do Azures, isso daí são números. O Azures não sofreu ainda 2 gols, óbvio que a gente tem que levar em consideração, mas também nós temos que levar em consideração que nós somos muito fortes no Germano Krieger, onde a gente está acostumado a realizar bons jogos, onde a gente está acostumado a realizar muitas finalizações contra os nossos adversários, e eu acredito e creio na capacidade dos nossos atletas para buscar resolver esse problema na quinta-feira, e eu vejo que nós temos condições, em um primeiro momento, de fazer o primeiro gol, claro que com equilíbrio, com organização, depois buscar essa classificação sem deixar ir para as penalidades. Então a gente tem 2 dias aí para se recuperar, para descansar e para manter o alto índice de concentração e de motivação desses atletas para a gente buscar reverter esse placar. Valeu, Matheus. Obrigado. Bom retorno a Ponta Grossa. Grande abraço. Obrigado, Dudu. Abraço. Marcos, Rádio Clube. Boa tarde, Matheus. Obrigado, Manu. Boa tarde aos colegas de imprensa. Matheus, em relação ao jogo de quinta-feira contra o Azures, você já não vai contar com o Giancarlo, que está suspenso, porque tomou o cartão vermelho hoje, e o Alex Silva, que também continua fora aí por Covid-19, além daqueles atletas que estão no DM. Eu queria te perguntar justamente sobre isso. Existe a expectativa de algum retorno desses atletas que estão em fase de transição para esse jogo de quinta-feira, para poder reforçar o elenco para essa decisão, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Marcos, a princípio, nós só teremos a ausência do Jean com relação ao nosso elenco. Tem que analisar como ficou a situação do Leandrinho. Leandrinho tomou uma cotovelada e deslocou o maxilar dele e ainda 2 ou 3 dentes amoleceram total. Talvez tenha que passar por cirurgia bucal. Estão analisando isso agora. Possivelmente há mais uma ausência. Foi muito guerreiro para continuar na partida.
o lance foi aos 41, ele falou que continuaria, mas agora está com muita dor. Então, a gente tem que analisar caso a caso, temos que ver alguns atletas lá estão realizando a transição, mas ainda relatam um incômodo, possivelmente somente a ausência do Jean, mas isso não vai modificar a nossa força para a gente reverter esse placar na quinta-feira. Perfeito, obrigado, Matheus. Bom retorno para Ponta Grossa. Obrigado. Diomar Itaí. Boa tarde, Matheus, aos companheiros de imprensa, um grande abraço. Matheus, eu coloquei aqui, eu estou comentando aqui que a olho nu, a posse de bola do... Falhou o som. Diomar, não estou mais te ouvindo. Daniel. Perdeu a conexão aqui. Foi a dele, né? Voltou. Oi, Diomar, então eu vou começar de novo, Matheus. Um grande abraço para você. Eu estou comentando aqui que a olho nu o Operário teve 75% de posse de bola no mínimo. Teve 5 ou 6 oportunidades claras de gol no primeiro tempo. Tomou um gol que na única investida do Azures, que é um time sabidamente extremamente defensivo. E grande a dificuldade no segundo tempo, né, do Operário buscar e furar esse ferrolho defensivo. Eu perguntaria para você qual a estratégia para o sabedor que se eles se fecharam aí, vão se fechar mais ainda em Ponta Grossa. No 1-0 eles não vão se abrir, né? Qual a estratégia para fazer com que o Operário conquiste 2 gols sem precisar ir para os pênaltis ou amargar uma desclassificação? Certo, Gilmar. Acho que tem que ressaltar e a gente tem que estar bem consciente que na estreia nossa, quando a gente vencíamos eles por 1-0, eles mantiveram lá embaixo. E hoje, ganhando de 1-0, porém com 1 a mais, jogando em casa, eles continuaram lá embaixo. Então a gente tem que estar muito consciente da proposta deles, ainda mais com um placar favorável jogando na nossa casa. Mas eu vejo que nós temos condições de buscar isso. Nós vamos jogar em um campo que a gente conhece muito bem, que esse passe em um espaço mais reduzido, porque a equipe do Azul joga de forma muito compacta. O campo nos dá condições de pôr mais velocidade na bola, e mais velocidade a gente consegue procurar envolver mais o adversário. Então, acredito que nós temos essa capacidade para reverter, nós temos que estar muito concentrados no dia de quinta-feira, mas eu vejo um elenco muito confiante, eu vejo um grupo muito focado naquilo que quer, com toda sinceridade, eu sou um cara que, se a gente analisar o futebol, claro, todas as maneiras de se jogar têm méritos, né? Mas eu estou de forma apaixonada vendo o Operário jogar, a gente procurando envolver, realizando inúmeras finalizações, atacando, buscando espaço, lutando quando perde a bola. Então, acredito muito nesse jogo. Óbvio, não vai ganhar sempre, mas eu acredito que nós temos totais condições de buscar esse título da maneira que nós estamos jogando. Não tenho dúvidas alguma que a nossa torcida também está gostando de ver o Operário jogar. E nós vamos, mais uma vez, jogar futebol, buscar a vitória do jeito que a gente sempre vem fazendo. Tenho muita crença que tem tudo para dar certo na quinta-feira, e nós vamos manter esse alto nível de futebol para buscar reverter esse placar. Quem que está lá? É o Rafa? Osíris Nadal, Jornal Impacto do Paraná. Osíris. Matheus, você enfrentou um time que fez 2 linhas de 4, né? E depois ele até partiu com 4, 5, 3 pontos. Não deu muito espaço para o Operário, total do jogo foi melhor do time, disparadamente fez grandes jogadas, no jogo de quinta-feira. Tem estratégia diferenciada para pensar em abrir esse esquema que provavelmente vai ser. Sem dúvida alguma, Osíris. E 2 jogadores de 4, esses 2 jogadores marcando os nossos meio-campistas. Então já mostra a organização defensiva deles. E após o resultado, mesmo com um homem a mais, eles partiram para uma linha de 5 no meio de campo, dificultando ainda mais, diminuindo ainda mais nosso espaço. Obviamente a gente tem esse jogo, nós vamos analisar bem esse jogo, ver esses momentos
que nós conseguimos penetrar, principalmente quando estava em igualdade numérica, né, 11 contra 11, porque nós tivemos inúmeras oportunidades para se concretizar em gol. O goleiro também estava num dia muito feliz do Azul. E a gente vai analisar com esses 2 dias com calma, com cautela, e ver as situações que a gente pode oferecer com relação, além do que isso que nós apresentamos hoje, para procurar envolvê-los e buscar o resultado já desde o primeiro minuto. Foi uma coisa que eu acabei até comentando no intervalo, para a gente tomar um pouquinho de cuidado nessa situação. O Gê já estava com o amarelo, foi um lance de disputa, do futebol, foram 2 jogadores para uma dividida. Compensação, um lance depois, o Leandrinho sofreu uma cotovelada e só tomou amarelo, mas é o futebol, nós temos que estar conscientes com relação a isso e ter tranquilidade e a consciência que temos total condições e capacidade de reverter essa situação na quinta-feira. Obrigado, Matheus. Obrigado. Guilherme Moreira, GE. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, amigos do grupo. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Matheus, no primeiro tempo, ficou bem, tanto no primeiro quanto no segundo, né? Você disse bem, ficou bem claro o cenário do jogo. O Azures ali recuado, você jogando no campo de ataque e tendo paciência para buscar o espaço, para encontrar espaço para criar jogadas, né? Tiveram 4, 5 ali, 3 com o Ricardo Bueno, teve com o Thomas Basso também, acho que teve mais uma, se não me falha a memória, e acaba levando o gol numa bola desviada. E no segundo tempo, uma expulsão ali acaba complicando, né? Com a desvantagem numérica para tentar buscar esse empate. Vendo o cenário completo do jogo, você acha que é aquele típico jogo que você fica feliz pelo desempenho e entende que o resultado não diz muito sobre o jogo? Assim, você tem mais confiança para a partida da volta? Tua leitura é perfeita. A leitura foi perfeita com relação a tudo, né? Se eu não me engano, a equipe do Azul teve uma finalização. Isso. E essa finalização ainda com um desvio, originou o gol, porque talvez a bola nem fosse para o gol e o Simão falou que estava inteiro na bola. Daí, com esse desvio, acabou gerando o gol. E a gente continua lutando, acreditando. É claro que as coisas se tornam mais difíceis quando você passa de jogar 11 contra 11. Mas tem que ressaltar a luta, esses atletas continuaram buscando, a gente continuou atacando, nós fizemos substituições completamente ofensivas, corremos alto risco, né? Porque quando você está com 1 a menos e ainda troca peças ofensivas, sabendo que é um jogo, é uma partida de 2 jogos, hoje nós corremos um pouco o risco aqui, porque 1 a 0 é uma situação. Se a gente acaba se expondo demais e acaba sofrendo o segundo gol, era outra realidade completamente diferente de Ponta Grossa. Mas nós estávamos numa confiança para buscar esse resultado, mesmo se expondo. Então, óbvio que a gente lamenta muito nesses momentos, é uma frustração muito grande, mas não tem muito o que falar para os meus atletas. Surgiram oportunidades em gol, o goleiro fez no mínimo 3 defesas excepcionais, o goleiro do Azures, o Renan. Tivemos jogada pelo lado, tivemos jogada por dentro, tivemos bola parada perigosa. Infelizmente é o futebol, mas a gente tem que saber que nós não perdemos. É uma partida de 180 minutos. A gente está atrás do placar, mas tem 90 minutos ainda para ser decidido na nossa casa, num ambiente que a gente está acostumado, que a gente tem uma invencibilidade há um longo tempo. Então, nós não estamos derrotados. Nós estamos com o placar adverso e nós temos 90, 95 minutos para decidir em casa. Obrigado, Matheus. Obrigado, Guilherme. Obrigada, Matheus. Daqui a pouco retornamos com o Fábio Alemão. Então vamos retornar aqui. JP, Rádio FEC. Boa tarde, Alemão. Alemão, Boa tarde. infelizmente, uma derrota e onde a equipe do Operário Ferroviário leva o seu 4º gol no Campeonato Paranaense. Mas a defesa do Operário vem sendo muito elogiada. E na próxima partida, o Operário Ferroviário, para se classificar, depende de talvez não levar um gol. Como buscar o jogo com uma equipe tão defensiva como foi a equipe do Azures, não podendo levar gols agora no estádio Germano Krieger para buscar essa vaga semifinal. Obrigado, Alemão. Muito obrigado, agradeço aí pela pergunta. Não, eu acho que a gente continua mantendo o que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo, quando a gente estava com 11, a gente criou muitas situações de gol e é o detalhezinho de a gente tá fazendo. E lá atrás continuar da mesma maneira, a gente é uma equipe bastante organizada.
o Matheus trabalha bastante essa questão defensiva, mas assim como os outros jogos, nós estamos em casa, vamos tentar nos impor e principalmente sair classificado. Beleza, Alemão, muito obrigado. Tenha um bom retorno na Ponta Grossa. Obrigado. Dudu, Lagoa. Obrigado, Manu. Boa tarde, Fábio. Parabéns pelo jogo, mas infelizmente a derrota veio, né? Queria que você falasse do lance do gol, Fábio, porque a gente está aqui no estádio e não percebemos o desvio, né? O que você pode contar para nós ali no lance do gol, se houve uma falha ali de encostar mais alguém mais perto ali do Ednei, né, que acabou marcando o gol, Fábio? O que você pode contar para nós, por favor? Primeiramente, agradecer pela pergunta. Eles conseguiram sair da nossa pressão na lateral, e aí, como eu sabia que o jogador dele era canhoto e tinha um espaço para chutar, acabei tentando tirar o chute, porém ela acabou tendo um desvio e acabou matando o Simão. Mas são situação de jogo, acontece, a gente vai procurar acertar, porque é esses detalhes aí que vai poder nos dar classificação. Valeu, Fábio. Grande abraço, bom retorno a Ponta Grossa. Muito obrigado. Marcos, Rádio Clube. Boa tarde, Alemão. Alemão, em outras entrevistas coletivas, enfim, você comentou que a defesa do Operário Ferroviário começa a se defender já no ataque, o ataque começa a ser construído na defesa. E depois que o gol do Operário, do Azures aconteceu, você foi para o ataque, tentou uma jogada individual para tentar auxiliar os atacantes do Fantasma. Você acredita que agora, nesse jogo da volta, mais do que nunca, o ataque vai precisar dessa ajuda de vocês, defensores, na construção ofensiva, Alemão? Boa tarde. Boa tarde, agradeço aí pela pergunta. Então, até mesmo antes de nós tomar o gol, a gente já estava conseguindo criar bastante situações com a ajuda da nossa linha defensiva. Acredito que esse próximo jogo também a gente manter o equilíbrio como a gente teve nessa partida, mas é a grande questão, o detalhe de nós fazer os gols nas horas que tivemos oportunidades. Então, a gente trabalhar, estar concentrado e procurar continuar fazendo tudo aquilo que a gente vem fazendo nos outros jogos. Então, acho que esse é o segredo, essa questão agora é o detalhezinho para a bola entrar e a gente poder estar classificando. Perfeito, obrigado, Alemão. Bom retorno para Ponta Grossa. Obrigado. Agradeço a todos que participaram até aqui. Vamos encerrar agora a coletiva com o Fábio Alemão. Muito obrigada.